A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 3, versículo 1, que diz: Eliásibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir as portas das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que também consagraram, e prosseguiram até a Torre de Hananel. Nós estamos diante da palavra do Senhor de mais um capítulo do livro de Neemias, onde nós vamos falar sobre o trabalho realizado, da reconstrução ali dos muros em Jerusalém. Nós vamos ver que esse capítulo 3, que tem 32 versículos, ele vai detalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém, focando na união, organização e trabalho colaborativo dos sacerdotes, líderes e dos cidadãos comuns, sob a liderança de Neemias. Então, note que ali todo o povo vai se reunir, seja os sacerdotes, seja os líderes, seja os cidadãos ali daquela cidade, comuns, a liderança, que Neemias vai estar sobre a responsabilidade de Neemias. Então, esse capítulo ele vai destacar a restauração das portas e trechos adjacentes, enfatizando que cada grupo reparou uma parte próxima à sua própria casa. Então, cada grupo ali, de famílias, de pessoas vão se reunir para poder reparar, o muro, as portas. Então vamos ver a importância, do povo, quando o povo se ajunta num só propósito, como foi nessa reconstrução. Todos estavam com um único objetivo, um único propósito, que era reconstruir os muros. Vamos ver que algumas portas, a qual foram reformadas, muros. Eu vi que a primeira que ele fala ali é a porta das ovelhas, restaurada. Ela foi restaurada pelo sumo sacerdote Eliásibe, e outros sacerdotes, sendo a única a ser consagrada, simbolizando a dedicação espiritual da obra. Então ali foi aquela primeira que foi reparada juntamente ali pelos sacerdotes, e elas foram dedicadas, aquela obra espiritualmente dedicada ao Senhor, como um pontapé inicial. Nós vamos ver que houve o trabalho ali colaborativo. É interessante ver que no versículo 12 ele diz que até mulheres elas se dedicaram a reconstruir. Versículo 2 diz: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Então Salum, ele vai estar ali restaurando os muros, junto com as suas filhas. Então pessoas de diferentes áreas e profissões vão trabalhar junto. Vamos ver ali ourives, perfumista, governante, e as filhas de Salum, as mulheres que se dedicaram à reconstrução do muro. Note que quando há um propósito de reconstruir, pode ter certeza que não importa qual fosse ali, se a pessoa era um médico, se é um governador, se é alguém, mais pobre, não interessa quem seja. Quando a gente olha, quando há uma catástrofe, quando acontece algo, até mesmo como a gente vê no dia de hoje, em determinado lugar, como em São Paulo, o gás que explodiu, que jogou tantas casas, todo mundo se junta ali. Ali não tem profissão, ali não tem quem é maior, quem é menor, mas todos se juntam, passam a colaborar, vão estar no mesmo objetivo,
né, para resolver. O que importa é ajudar, importa é cooperar. Então, assim também é na obra do Senhor. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja, né, a área de atuação, importa que todos se juntem e estejam dispostos a fazer a obra do Senhor. Estejam juntos e estejam dispostos realmente a estar fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra do Senhor seja concluída, para que o reino avance, né, desse jeito. E eles vão trabalhar ali com um único objetivo, né, eles só as famílias. Vamos ver que a responsabilidade, né, ali, a comunidade local, né, a maioria, ele reparou o muro próximo da sua própria casa, né? Aqueles da localidade, da redondeza, eles vão reparar os muros próximos da sua casa, ilustrando que a reconstrução começa com a responsabilidade pessoal, né? Cada um ali vai saber da sua responsabilidade. Ó, esse trecho aqui é da minha casa, esse trecho aqui faz parte, é comigo. Cada um assumiu e de uma forma organizada, né, essa obra ela foi realizada. Observe que a importância da liderança em organizar, em colocar tudo no seu devido lugar, em colocar as pessoas, né, nas funções, assim também é na obra do Senhor. Para que venha a fluir, precisa estar todos unidos no mesmo propósito, né? Ali cada um fazendo a sua parte. Aqui nós vamos ver que cada um faz. Podemos dizer hoje também que a igreja de Cristo, ela precisa também estar organizada no sentido de que cada um, perto da sua área, perto da sua casa, na sua localidade, né, deve evangelizar, chamar, né, para vir à casa do Senhor, fazer essa grande obra. Né? Podemos entender que a responsabilidade é de cada um, e quando cada um assume a sua responsabilidade, as coisas vão fluindo. Né? Vamos ver a organização e a liderança de Neemias, né? Ele organizou o trabalho de forma eficiente, né? Dividindo as tarefas para cobrir todo o perímetro, desde a porta das ovelhas até a porta do monturo. Né? E, além disso, vamos ver essa organização, a importância do líder, né? Se liderar realmente, organizando, não por força, não por obrigar, que a pessoa deve ser obrigada, não, mas com liderando e todos assumindo a sua responsabilidade e todos fazendo para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Vai haver oposições, mas no meio de qualquer oposição, quando nós nos colocamos com o propósito de reconstruir algo, né, nós precisamos perseverar. Né? Apesar da zombaria de inimigos, né, implícito no contexto de Neemias, o povo manteve-se firme na obra. Não importa qual seja a oposição, importa que você esteja fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Então devemos perseverar até o fim. Devemos ouvir a voz do Todo-Poderoso, ouvir aqueles que está sendo guiado por Deus, que está recebendo do Senhor, para que assim possamos ser direcionados de forma correta. Vamos ver que as portas ali, ela tinha seu significado. Muitas portas reconstruídas, como a do peixe, velha, das águas, possui significado simbólico na vida cristã, né? Como a evangelização, o retorno aos caminhos antigos, a palavra de Deus. Então, cada parte ali tinha o seu significado na reconstrução. Que nós possamos também entender, observar ali tudo isso, tudo que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de reconstruir algo, nós possamos abraçar, entender que tudo isso tem uma importância no reino do Senhor Jesus. Que você possa deixar o Senhor te conduzir, o Espírito Santo te conduzir a nesse processo de reconstrução. Vamos ver alguns exemplos, né, de destaque, né? Tecoitas, que fala lá no versículo número 5, né, eles trabalharam com dedicação, né, embora seus nobres tenham se recusado a ajudar, mostrando que a falta de liderança não impediu o serviço do povo. Né? A falta de liderança aqui, né, onde Tecoitas, no versículo 5, a palavra do Senhor, ela diz que
Os tecoitas reconstruíram o texto seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Então, eles que tentaram reconstruir, foram reconstruir, mas não tiveram apoio, não tiveram alguém que o abraçasse, fosse junto com ele. Pelo contrário, eles foram embora, eles não se dedicaram, não se recusaram a ajudar. Mas mesmo assim o serviço, a missão foi cumprida. Então, a falta de liderança de algumas pessoas não pode nos impedir de nós fazermos a obra do Senhor. Pelo contrário, devemos avançar, devemos fazer a obra do Senhor, devemos, mesmo na oposição, mesmo com pessoas tentando nos parar, devemos estar avançando. Outro destaque aqui é Malquias. Ele reparou a porta do montouro, o local de descarte de lixo, mostrando que a dedicação, até nas tarefas menos atraente. Então, não é nem todos gostariam de trabalhar naquela parte ali do montouro, da porta do montouro, que era um local de destaque de lixo, um lixão, onde ele, mas eles vão se dedicar, mas ele vai se dedicar à tarefa menos atraente, mas ele vai fazer. Assim também é na casa do Senhor, seja qual for a tarefa. Por isso que nós precisamos, como nós falamos, nós precisamos ver, não importa qual seja a profissão da pessoa. Mas eu vou ter que servir dessa forma, eu vou ter que lavar um banheiro na igreja, eu vou ter que fazer um serviço assim, vou ter que estar na portaria. Não importa qual seja, importa que nós viemos ser útil na obra do Senhor. Mostrando a dedicação como um Malquias, ele mostra ali naquela parte ali menos atraente, naquele serviço menos atraente, perto de uma área que nem todo mundo queria estar. Outro ponto de destaque aqui é Neemias. Ele próprio supervisionou de perto a área próxima ao sepulcro de Davi. Diz no versículo de número 16, a palavra do Senhor diz: depois dele, Neemias, filho de Azibuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Então, até mesmo o próprio líder, ele estava ali supervisionando e cooperando com aquela obra. Ele não estava só olhando, observando, deixando acontecer. Pelo contrário, ele estava envolvido totalmente. Estava ali cuidando ali, nesse ponto ali, perto do sepulcro de Davi. Vamos ver que esse capítulo ele vai nos ensinar que a reconstrução, tanto física quanto espiritual, exige a participação de todos, dedicação e trabalho organizado, resultando na restauração da segurança e dignidade do povo de Deus. Então, que nós possamos nesses dias continuar nesse processo de reconstrução. Possamos tanto a parte física quanto espiritual, em oração, mas colocando a mão na obra, participando, não importa qual seja um cidadão comum, como foi naquela época, seja um membro, no dia de hoje, de uma igreja, seja um pastor, um evangelista, um missionário, não importa qual seja a tua função, a tua credencial. Nós devemos continuar nos dedicando e trabalhando, fazendo um trabalho organizado, buscando no Senhor a direção. O resultado disso vai ser a restauração daquilo que o Senhor quer restaurar e daquilo que é necessário. Porque uma cidade sem muro era uma cidade que estava vulnerável. Não tinha ali dignidade, qualquer um entrava e qualquer um saía. Mas quando o povo resolveu se reunir para reconstruir, as coisas começaram a acontecer. E Deus fortaleceu as mãos deles e eles conseguiram fazer uma grande obra. Então que nesse dia você possa também fazer essa grande obra e deixar o Espírito Santo de Deus falar mais e mais do teu coração.